Importante a gente perceber, né, que sempre que nós falamos de redenção particular, os textos joaninos são aqueles que são jogados primeiro contra nós, porque João 3 tem sido, né, a forma com que a igreja tem apresentado o evangelho ao mundo. Todavia, as próprias pregações públicas de Jesus em uma Assembleia Geral e de João Batista são chamados para arrependimento, né? Enquanto João 3 ele traz uma conversação de Jesus com um rabino judeu, né, com um mestre que é Nicodemos. Então, João 3 não se trata agora de uma conversa em geral para pessoas incautas, ou uma assembleia para pessoas que não conhecem as Escrituras Sagradas. Mas se trata de uma conversação de Jesus com Nicodemos, que é um mestre judeu e carrega pressupostos, né, e ensinos judaicos, né? Ensinos judaicos. Então, ensinos né, da sua religião, religião judaica. Então você percebe isso, obviamente pela conversa de Jesus. Nicodemos vai falar com ele de noite. E o próprio Evangelho de João ele vem apresentar uma distinção, não, uma clara manifestação do Evangelho, tanto dos judeus para os gentios. Você percebe isso no primeiro capítulo, quando você vê João apresentando primeiro ali, no versículo 12, né, depois de apresentar Jesus como logos epistemológico, soteriológico, apresenta então como aquele que veio para os seus e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, o que João está apresentando aqui, a priori, Jesus Cristo como aquele que veio não apenas, que veio primeiramente para os judeus, mas os judeus não o recebem, então ele agora todos quanto receberam, né, ele deu o poder de serem feitos de filhos de Deus. Então João aplica isso àqueles que não nasceram da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade de homem algum, mas de Deus. E para frisar isso, João Batista pregando, então diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Nós sabemos que somente aqueles que creem, segundo a Escritura, têm seus pecados removidos. Então João, de maneira nenhuma, está ensinando o universalismo. Também não está falando da expiação particular de Cristo, ou seja, por quem Cristo morre, mas o mistério de Jesus, que é apresentado então para a nação judaica primeiro, e os seus então não recebem, mas todos quantos o receberam, ou seja, judeus e gentios que o receberam, se tornam então filhos de Deus. Isso quando ele fala que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a palavra mundo aqui em João tem uma etimologia própria do texto joanino, que é apresentado então confrontando a ideia de que
Jesus seria então apenas o redentor dos judeus, mas também do mundo inteiro. Ou seja, mas aí que tá. Então ele está ensinando que Jesus morre por cada pessoa do mundo. Por outros textos do próprio João e as próprias afirmações de Jesus particulares, nós vemos que não é isso que ele está querendo dizer a priori, mas que o mundo significa não apenas a nação dos judeus, mas os crentes, né, de todo o mundo. Então, você tem uma espécie de universalismo aqui, mas não existe uma, digamos assim, a priori, algo que faça você abraçar uma potencialidade, uma obra potencial, né? Ou seja, Cristo morre por cada pessoa do mundo, então aqueles que creem no sentido em que eles não são aqueles definidos pelos quais Cristo morre, eles são salvos. João não está apresentando essa perspectiva que é forçada pela nossa leitura do texto. Depois em João 4, nós temos ali a apresentação então de João 4, nós temos ali a apresentação então de Jesus para os samaritanos. E nós vemos, né, Jesus falando que a salvação vem dos judeus. Ele fala isso para os samaritanos. Mas a resposta dos samaritanos então entenderam a salvação vem dos judeus, ou seja, ela advém da linhagem judaica, porque Jesus é o filho de Davi segundo a carne. Mas eles reconhecem então que Cristo, mesmo que a salvação vem dos judeus, a salvação não é da nação judaica, mas do mundo todo. Então eles dizem: vejo que tu é o Salvador do mundo. Então essa é a ênfase de João. E o ápice, antes da morte de Cristo, ali no capítulo 11, versículos 50 a 53, nós temos então João falando sobre a morte de Cristo, que ele haveria de morrer não somente pela nação, mas pelos filhos de Deus que estão espalhados pelo mundo todo. E isso é apresentado também agora num escopo mais específico em João, no capítulo 10, Cristo falando que ele dá vida pelas suas ovelhas. E eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E então ele diz o seguinte: eu tenho outras ovelhas, não deste aprisco, ou seja, não só dos judeus, mas dos gentios. Então você tem toda esse escopo do Evangelho de João, né? Escrito por um judeu, porque João era judeu, sobre Jesus, que é um judeu, que é o Salvador então do mundo inteiro. Não apenas dos judeus, mas do mundo inteiro. Então o foco do Evangelho de João é esse escopo interracial, digamos assim, ou seja, Cristo não é apenas o Salvador dos judeus para João e para Jesus, ele é o Salvador do mundo inteiro, judeus e gentios. Isso não significa, obviamente, que todos são salvos, e não significa que ele morre uma morte substitutiva por cada pessoa do mundo. Então, agora que nós apresentamos essa premissa que aparece em cada texto aqui, que rapidamente nós temos falado, né, sobre esse escopo interracial, nós vamos ver agora como também a palavra cosmos e cosmon no grego vai definir então o significado do mundo
não pela palavra em si, mas pelo uso particular que Jesus, João e João Batista, João Batista e o apóstolo João usam desse termo mundo. E isso não pode ser de maneira nenhuma estudado de uma forma apenas baseada na própria palavra mundo, mas em tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Do contrário, então, nós vamos ter uma pilha caótica de proposições que não vão fazer sentido nenhum com outras proposições da Escritura Sagrada. Ok? Então, demonstramos isso. Então, em João 3, nós temos judeu mestre. Então, já não é mais algo que é falado. Esse sermão de Jesus não é algo que foi falado às claras, né? Outras coisas que Jesus disse foram faladas às claras, mas esse sermão aqui, na verdade, esse ensino aqui, ele foi falado de uma maneira, foi de noite, né? Então, se você percebe ali que Nicodemos aparece de noite para falar com Jesus. Então, embora a igreja evangélica tenha usado João 3,16 para falar que Deus ama cada pessoa do mundo, esse sermão não é algo a ser entendido de maneira trivial e muito menos para ser lançado aos porcos, né? Porque foi algo particular de um rabi, que era Jesus, para outro, Nicodemos. Você não tem uma intencionalidade de Cristo de falar isso meramente, claro, né? As Escrituras são para a igreja, né? Mas falar isso meramente ao léu, sem que alguém entendesse aquilo que ele estava falando. Isso aí é absurdo. Nenhum texto você tem isso. Nenhum autor quer que o que ele fale seja compreendido errado, né? Mas se nós pegarmos, então, as próprias definições dada até aqui, onde nós vemos mundo muitas vezes. Por exemplo, nós vemos assim: Deus enviou o seu Filho ao mundo. Que mundo é esse? Nós entendemos de maneira clara aqui que ele está falando, o cosmos, né, do mundo físico. Deus enviou seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, aí você tem 3 palavras, 3 vezes a palavra mundo. A primeira fala da localização. Ou seja, Deus enviou seu Filho ao mundo para que ao mundo é o lugar onde Jesus veio. O mundo, a criação. Então você tem, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então você tem 2 vezes a palavra mundo aqui. E nós podemos inferir que das 2 vezes a palavra mundo aqui significa cada pessoa do mundo. Cada pessoa do mundo. Isso é tomado de maneira arbitrária pela interpretação que Deus quer salvar absolutamente cada pessoa do mundo. É tomada essa interpretação arbitrária. Então, porque ele não vem condenar, mas salvar o mundo, né? Então, uma coisa para dificultar mais aqueles que creem na redenção particular, então vou já falando agora, João 12, 44 a 47, onde Jesus diz então que ele é a luz do mundo, ele veio ao mundo para aqueles que creiam nele, não andam em trevas.
E se alguém não crê nele, ele não condena essas pessoas, porque ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então isso é um pouco mais dificultoso para aqueles que creem numa redenção particular, porque Jesus está falando de alguém que não crê nele. Então ele diz que não vai julgar essa pessoa, porque ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ok? Então, lógico, você tem uma opção de entender esse texto com uma obra geral, né, de Cristo por cada pessoa do mundo. Então, ele não condenava aqueles que não criam nele, os judeus que não criam, porque ele não veio para fazer isso, mas para salvar o mundo. Porém, isso vai de encontro a outros textos. Por exemplo, ele veio pelas suas ovelhas, lá em João 10, veio para dar vida por elas e dar vida em abundância. Então você tem esses problemas com a interpretação universalista hipotética, digamos assim. Tá, então como nós entendemos João 12, 44 ou 45 ou 47? Essa é a grande questão. A grande questão está na etimologia, como nós vimos, e no que o autor quer dizer com a palavra mundo. Isso aqui tem dado um mundo de problemas para muitos, né? Então, vamos lá em João 3 a priori. Então você tem Deus amando o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê. A questão aqui, quem crê? As ovelhas que ouvem a voz de Cristo, né? Então essas ovelhas são aquelas que creem, são os eleitos de Deus. Mas e o mundo que Deus amou? Nós sabemos por outros textos da Bíblia, como Provérbios 16:4, Romanos 9 e outros, que Deus cria o réprobo e odeia ele antes de nascer, sem ter praticado o bem ou o mal. Então isso é algo claro na Bíblia, não podemos negar essa ideia, né? Deus diz lá, amei a Jacó, odiei Esaú. A Bíblia diz que Deus não pode mentir, então é verdade isso, né? E aplica isso aos vasos de desonra que Deus mesmo prepara, né? Ou se alguns ficam bravos com o significado da palavra catatismo ou catatismena, né? Dizendo que essa palavra só pode significar que os vasos se prepararam para a perdição, sendo que a palavra grega, ela tanto pode ser em voz média ou passiva. Isso significa que o contexto deve definir o que a palavra diz. E nós temos um oleiro lidando com a massa, né? Aí como que a massa vai se preparar para a perdição? A palavra catetismena, né? Ela pode significar treinado, preparado, equipado, adequado, né? Ou seja, pode significar tudo isso para o fim, um fim, ali é a perdição, né? Esses vasos são preparados, equipados, etc. Porém, sem muita conversa fiada, nós podemos dizer, porque o próprio Paulo diz que Deus endurece a quem quer ali. Então, o oleiro não é passivo nisso. E também diz que Deus faz, ou seja, a palavra da onde vem a palavra poiemai, né? Poiesai, faz, que é a ideia de alguém, um oleiro mestre, essa palavra grega, ou algum ferreiro, ou qualquer um que trabalha com alguma coisa, dando forma aí, inventando algo, né? Criando algo. Então é o próprio oleiro que faz o vaso para a destruição.
É isso que ele está falando ali. O oleiro faz o vaso de desonra. E aí a pessoa fica revoltada na diatribe paulina e pergunta, mas por que Deus me culpa? Ele me fez assim. E Paulo diz, cala a boca, Deus tem o direito de fazer isso, ele é oleiro. Agora queima no inferno. Então essa é a ideia que Paulo passa em Romanos 9. Não tem como fugir disso. A pessoa tenta fugir disso, né? Isso coloca tanto a salvação quanto a reprovação dos homens na mão de Deus. A pessoa acha que tem livre-arbítrio e pode, sendo que a Escritura diz que não. A questão agora é que tu vai crer. Ah, mas eu tenho experiência de escolher, e daí? A experiência de escolher não significa que não é determinado. Então, as pessoas baseiam na experiência para chegar na verdade, não sabem nem se está numa Matrix pela própria experiência. Mas enfim. Então você tem essa palavra ali, poesai, né, que fala sobre isso. E também tem a palavra catetismena, né? Então, mesmo que catecismena queira falar o que fale, ou ela não pode ir de encontro com o que já foi dito, né? E com o propósito que o próprio apóstolo estabelece ali. Então, várias coisas eu já estabeleci em outro lugar sobre isso. E por que é importante falar sobre isso? Porque nós estamos falando que Deus amou o mundo, né? Nós vamos falar que Deus amou cada pessoa do mundo, sendo que Ele odeia réprobos, odeia a pessoa que Ele criou para destruição. Entendeu? Então, não é isso que Jesus queria dizer ali. Isso que você mantém em mente com quem Jesus está falando. Está falando com um iletrado? Não, ele está falando com o mestre em Israel, Nicodemos. Ele sabia que Jesus estava falando. Não está falando que ama cada pessoa do mundo, mas pessoas de todas as nações, de todos os lugares. Isso fecha com todo o ensino bíblico. É difícil a pessoa aceitar isso, mas é porque foi, digamos assim, treinada a pessoa para não acreditar nisso. A pessoa foi treinada para não acreditar nisso. Foi treinada para acreditar que Deus quer salvar, sim, cada pessoa no mundo. Coitado de Deus, está ali esperando que a pessoa seja salva. Afinal, ele precisa tanto dela. No contrário, Deus endurece o coração de Faraó para destruir ele no Mar Vermelho, para o povo dele glorificar ele. Esse é o Deus da Bíblia. Ah, eu acho isso é um tirano, o problema é teu, queima no inferno. Esse é o Deus da Bíblia. O padrão de justiça é ele que dá. Ah, de acordo com que critério tu acha isso injusto? Ah, eu não acho, não me sinto bem com isso. Ah, o hindu não se sente bem comendo uma vaca. Então, não é isso que o texto está falando ali, mas vamos lá. Então, estabelecido isso, de fato, Deus não tem intenção real e intencionamento de salvar todas as pessoas do mundo. É evidente que Jesus em João 3, não está falando que Deus deseja salvar cada pessoa do mundo. Então, o arminianismo é falso por inferência lógica, a não ser que você defenda um mistério, um paradoxo, que de alguma forma Deus queira salvar as pessoas e de outra Ele queira endurecer elas, né? Ou abraça um arminianismo que você vai negar e recalcitrar contra tudo que nós apresentamos aqui até agora. E contra a soberania de Deus e contra quem Deus é, na Escritura. É possível você crer nisso. Bem na realidade, eu digo na soberania exaustiva. É necessário que você perca as esperanças totalmente em você mesmo, creia que a única forma de ser justificado é pela graça, pela fé em Cristo Jesus, e creia que a fé é um dom de Deus. Não é um esforço intelectual, é um dom. Então, vamos lá. Então, o que pode inferir então? Primeiro, tomando por redução absurda então, e por misericórdia, por amor ao argumento, que João 3 esteja falando de cada pessoa do mundo. Tá. Que amor seria esse? Um amor salvífico? Não seria. Seria uma revelação de longanimidade, como Paulo diz lá em Romanos 9, para com os vasos de ira, preparados para a destruição. Então, esse amor de Deus para com o mundo já não seria um amor na sua totalidade. Não seria. Isso por amor ao argumento. A não ser que você queira colocar a Bíblia em contradição e aí, né, e negar tudo que foi dito até aqui. Então, mas vamos continuar. Supondo então que seja essa manifestação
da graça, ou seja, do Deus revelado, da face dele revelada para as pessoas, dizendo: creiam em mim e se arrependam, isso não significa mais nada do que uma ordem de Deus e uma demonstração, um apontamento de Deus de que a única salvação existe na pessoa de Jesus Cristo. Para qualquer pessoa, ou seja, já que você assume que João 3,16 significa cada pessoa do mundo, então Deus está dizendo que a única meio de alguém ser salvo é crendo em Cristo, e o único meio, né, de alguém, e diz também que quem já não crê já está condenado. Então é isso que está dizendo o texto, mas não diz mais do que isso, porque próprio Jesus diz que aqueles que somente as ovelhas creem nele, João 10,26. Somente as ovelhas creem nele. Somente as ovelhas dele creem nele. Então você tem essa questão. Então você teria um amor que seria uma revelação geral da graça de Deus e bondade dele com o mundo, de enviar um Salvador que poderia salvar cada um que cresce, mas pela vontade oculta de Deus, Deus endurece então os réprobos e os faz para a perdição. Não teria problema entender assim. Não teria problema entender assim. Inclusive outros textos da palavra no mundo. Então significaria que Deus deu uma potente redenção para cada pessoa do mundo que cresce, mas só vai crer aqueles que ele elege. Só que o texto não vai em contra isso. O texto diz, ele fala que ele veio salvar o mundo. Ele fala de uma intenção real de salvação do mundo. Então, o que quer que seja que o mundo signifique aqui, por diversas outras coisas que já disse, não pode significar de maneira nenhuma cada pessoa no mundo. Então, como eu disse antes, né, o mundo pode significar a criação em geral. Então Jesus não veio para condenar a criação, mas salvá-la. Ele é o único salvador, aquele que pode salvar a criação. Ok? Salvá-la. Mas isso também inferiria isso inferiria, querendo ou não, cada criatura que existe na criação e também aqueles que Deus reprovou. Um problema exegético grande que essa interpretação tem. Então qual seria a resposta possível? A primeira que eu já dei, que se trata de judeus e gentios. A segunda direta também, porque a segunda direta é que ele vem para que todo aquele que nele crê não pereça. Então o mundo aqui é aquele que crê nele. Então é isso que significa o texto, ok? E obviamente, como em todo lugar, né, mesmo aqueles que Deus escolheu, eles também são pecadores e também merecedores do inferno no tempo. Então, agora falando no tempo, né, Deus vem por esse mundo. Por quê? Porque o mundo é hostil a Deus, ele não gosta de Deus, no sentido em que essas pessoas fazem parte do sistema do mundo, né? Fazem parte do sistema do mundo, que seria um sistema decaído, né? Pelo qual Jesus morre. Um outro argumento, bom, então você percebe, são os crentes que estão no mundo, né? Que estão no mundo. Então, você pode ver algo mais particular em João 10, em João 11 e depois em João 17, quando Jesus diz: eu não oro pelo mundo, mas pelo aqueles que tu me deste. Eles estavam no mundo, mas eram teus e tu deste a mim. Então essas pessoas, elas não são elas são pessoas que foram dadas, né, pelo Pai a Cristo. Essas pessoas que Jesus está dizendo ali que foram tiradas do mundo, né? Guarda-os, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, né? Eu oro por eles, não pelo mundo. Então você tem uma antítese, né? Então ele veio salvar o mundo, mas não ora pelo mundo. Por quê? Porque a palavra mundo aqui já não tem o mesmo significado, já é outra coisa.
É possível? Então você vê também lá em João 18, quando um pouco antes, na verdade, lá em João 11 e outros textos, né? O mundo todo segue ele, os fariseus dizem. Quem é o mundo todo ali? Todas as pessoas do mundo, sem exceção, não. Tá falando de muita gente, público, né? Então, o mundo, ele pode significar muita gente. Então, é possível que Jesus, quando diga Deus enviou seu Filho ao mundo, aqui, obviamente, a gente entende ao mundo, lugar, depois, não para que condenar o mundo, aqui, a humanidade pecadora toda, porque ele mesmo fala em João 3,18 que quem não crê já está condenado. Então, o mundo aqui não significa digamos assim, só os que creem, né? Já significa todas as pessoas. Então, ele enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, porque já está, quem não crê nele já está condenado, né? Então, mas para salvar o mundo. E que mundo é esse que ele veio salvar? Aí volta. Se for para cada pessoa do mundo, só existe a opção de universalismo hipotético, ou então os eleitos que estão espalhados pelo mundo, João 10, João 11, 50, 53, João 10 e outros textos também. Agora eu vou frisar algo antes de finalizar. Muito importante aqui, agora não na palavra mundo em si, como a gente já abordou aqui de diversas formas que a gente podia, mas vou falar sobre a força usada por Jesus, obviamente, por falar como Deus amou. Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, esse amor foi grande, né? Amor de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo de tal maneira. Essa expressão aqui você encontra em João, em 1 João 3:1, parecida. Onde você acha mais parecida? 1 João 3:1, e diz o quê? Vede com grande amor nos tem amado o Pai, a ponto de sermos chamados seus filhos. Quem? Nos tem quem? Nos tem nós os que cremos, nós os eleitos, nós, tu entendeu? Não é todo mundo, mas aqueles que creem. Ele nos tem amado com grande amor. E Paulo usa também Efésios 2, 4, 5. Quando ele diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, com o grande amor com que nos amou, particulariza isso para a igreja. Então você tem também Romanos 5:8, né? Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por que alguém você percebe aqui que os termos são usados em um sentido particular, a igreja. E Paulo fala que Cristo ama a igreja e morre por ela, e o marido deve amar a sua esposa também dessa forma. E João fala que Cristo, ele morre pelas suas ovelhas, né? E para reunir os filhos de Deus que andam dispersos. Então você tem essa ideia. Não acredito que seja vontade dos escritores bíblicos ensinarem uma redenção universal aqui. Não tem como. Tudo flui para outro lado.
fui para outro lado. E daí você tem também, você percebe ali a linguagem, né, de amor, né? Também você percebe essa ligação quando Paulo diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos ricos, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Então, a pessoa pode dizer assim, não, Deus ama porque a pessoa creu. Não. Deus nos amou e nos predestinou para a adoção de filhos. Então, é contra a ideia da doutrina da própria eleição, do que Paulo ensina, a ideia de que Deus ama os réprobos. É contra o que a Bíblia ensina. A linguagem de Jesus ali, ela não pode ser universalizada no sentido que o arminiano usa para universalizar algo. Então, agora o último ponto que nós vamos analisar aqui seria 1 João 2,2. No 1 João 2,2 nós vamos ter algo assim. Cristo morreu por nós, Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas do mundo todo. Então a opção calvinista de entender esse texto pela coerência, né, e pelo amor da nossa mente, é que aqui não significa cada pessoa do mundo, né, pelo mundo inteiro, mas os gentios. Né? Então é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, os judeus, os crentes judeus, e não somente pelos nossos, ou seja, os judeus, mas no mundo inteiro, os gentios, né, que creem. De qualquer maneira, se fosse uma potencialidade, esse texto não poderia estar falando, né, de cada pessoa, porque somente os que creem que são propiciados dos seus pecados. João 3,36. Quem crê nele tem a vida, quem não crê não tem a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. E mais ainda, o texto não fala sobre potencialidade. Né? O texto fala assim, Cristo, ele é a propiciação, pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos no mundo todo. Ele não diz que ele pode ser, ou que ele é uma propiciação que, né, pode acontecer. Não, ele é. Não é algo que vai, né, se acontecer isso ou aquilo. Ele não usa essa linguagem de potência. Né? Ele usa a linguagem de que é de fato. O contexto diz, né, que aquele que crê tem a vida eterna, pode saber que tem a vida eterna porque crê em Cristo. João fala isso. E não adentra muito essa questão da expiação de maneira específica, né, de uma forma sistemática. Importante também que a Bíblia nem sempre fala de maneira sistemática, né? Então, até aqui expus tudo que eu queria expor sobre esses textos, né? As tensões, elas parecem permanecer, porém é interessante estabelecer aquilo que não pode ser negado. Então, por exemplo, ele vem para morrer por suas ovelhas. Ele vem para dar vida à sua igreja. Entende? Ele vem para morrer pelos nossos, não somente pela nação de Israel, mas para reunir os filhos de Deus que andam dispersos. E no fechamento, já que a gente está falando de João, né? No último livro da Bíblia que foi escrito por ele, nós temos lá que Cristo comprou para Deus aqueles que procedem de todo o povo, tribo, língua e nação. Apocalipse 5:9. Você percebe que são pessoas que foram compradas, né? De todo tribo, língua e nação. Outra coisa também sobre a redenção, né?
que é redenção? Uma pessoa estava no mercado de escravo e foi comprada. Um escravo que estava, né, foi comprado agora. Então estava sendo vendido ali e você compra ele. Que liberdade esse escravo tem agora em relação ao que você fez? Nenhuma. Ele não pode fazer mais nada. Você comprou ele. Você comprou ele. Entende? O escravo, ele deve crer que foi comprado para isso acontecer? Não. Isso é normal. Você vai lá, você compra ele, ele entende. Ele entende que foi comprado. E assim também eu creio. É algo que é um fato. Não é uma redenção potencial. Não diz aqui que Cristo comprou todas as pessoas, para que, se caso, todas as pessoas do mundo inteiro, sem exceção, crescem nele, ele iria então... Então você tem vários problemas. Primeiro, a incoerência.